Sementes de Fé. Você vai ouvir agora Sementes de Fé, ministrações da Palavra de Deus para o seu coração. Olá, muito bom dia, Rádio Ouvinte. Estamos de volta, pela graça de Deus, aqui com a sua permissão, entrando na sua casa, no seu comércio, no seu veículo, caso esteja viajando. Para nós é um prazer, nós queremos agradecer a sua audiência aí da programa Voz Missionária. Vamos para o melhor do programa. Eu convido aos irmãos de qualquer credo religioso a abrirem, se possível, sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Deixa eu fazer dar uma pequena ajudinha aqui aos diletos ouvintes, aos irmãos aí que tiveram o privilégio de cursar um pouquinho, sabe escrever. Sempre nos programas, pega uma caneta, pega um papelzinho, para os irmãos ir anotando aí, que o tempo aqui é muito corrido. E não dá para a gente estender muito. E às vezes a gente dá um texto aqui e as pessoas se interessam, mas não dá tempo, né? Não dá tempo localizar e a gente aqui já passa para frente e as pessoas ficam perdidas aí. Pega uma caneta, pega um papelzinho para os irmãos anotarem aí, porque depois de terminar o programa vocês ficam refletindo aí, ficam se alimentando. É uma maneira mais segura. Profeta Daniel, capítulo 5, versículo 27. Daniel, capítulo 5, verso 27. Diz o seguinte: Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Vou repetir. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Na manhã dessa quinta-feira, Deus me dá um tema. O tema da mensagem dessa manhã é abaixo do peso. Abaixo do peso. Não dá o tempo aqui, não dá para a gente estender, mas o texto que Deus me deu nesta manhã para trazer aqui aos radiovintes fala de um rei por nome Belsazar. Belsazar, filho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia na antiguidade. Deus concedeu a ele poderes, glória, um reino extensivo, mas ele achou que era a capacidade dele, deixou a vaidade entrar no seu coração e ele teve uma lição de Deus, uma lição dura. Deus derribou ele do trono, botou ele para comer capim com os animais 7 anos, até ele se humilhar e saber que Deus levanta quem quer e derriba quem quer. Ele tem domínio sobre o governo dos homens. E o rei Belsazar era filho dele. Na sucessão, mais tarde, Belsazar fez loucura também. E um dia ele estava numa festa de orgia com os empregados e nessa festa, ele mandou buscar os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém para a Babilônia e colocado na casa de Bel, no templo de Bel, que era uma divindade da Babilônia. E ele estava naquela festa, com os seus grandes, bebendo vinho, e ele viu uma mão escrevendo na caiadura da parede do palácio.
só a última palavra aqui, mas os irmãos que têm a Bíblia aí, muitos já conhecem o texto. Leia o capítulo 5 de Daniel aí, porque aqui não dá para a gente entender muito. E o rei via aquela mão escrevendo em aramaico: Mene, Mene, Tekel e Farsi. Ele não entendeu nada, mandou chamar os encantadores, os adivinhos, ninguém entendeu nada. E ele está perplexo, tremendo. Nisso a rainha entra, a mãe, e diz: olha, não fique perturbado não, porque ainda tem aí um cativo de Judá, o Daniel, que ele interpretou coisas difíceis do seu pai, manda chamar ele. E Daniel foi chamado e Daniel compareceu lá. E Deus deu a Daniel a interpretação. E a última foi essa que nós estamos lendo, versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E o tema que Deus me deu, abaixo do peso. Mas antes que eu fale abaixo do peso, eu vou ter que falar um pouquinho acima do peso. Nós vivemos no mundo Aito e seminarista Matusalém, hoje um mundo onde existe uma grande preocupação com uma grande massa de seres humanos acima do peso. Talvez por conta do estilo de vida, da alimentação, deve ser. Uma grande massa humana preocupados com o seu peso. E as pessoas se preocupam, não é para menos. As pessoas se preocupam e procuram até em pequenas cidades, como por exemplo a nossa, já existem academias de exercício físico. Muita gente se preocupa, faz caminhada, tenta comprar remédios para baixar o peso, que o peso está acima da média, vão para academias, paga mensalidades, preocupados com essa situação. Já nascem crianças acima do peso. Crianças de tão grandes já são precisas ser tiradas através de cirurgia por causa do aumento de peso. Então as pessoas se preocupam muito, come muito, bebe muito. O Brasil é chamado o país do festival de cerveja. E talvez por conta disso, de muitos empregos, da alimentação industrializada, talvez isso contribua para muito hormônio que é ingerido na alimentação. Talvez isso contribua para as pessoas subirem na balança. Então, antes de falar um pouquinho sobre abaixo do peso, eu estou falando um pouquinho da grande massa humana preocupadas com a situação acima do peso. Se preocupam, vão para academias, fazem exercícios físicos, pagam mensalidades para baixar o peso, porque, segundo os médicos, a situação não é muito boa para a saúde de pessoas que estão com o peso acima da média. Ok. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, daí que eu já recomendei a canetinha, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz que o exercício corporal para pouco é proveitoso. E ele recomenda o exercício da piedade. Piedade é compaixão, misericórdia, pessoas que compadecido. Então o apóstolo Paulo ele fala que o exercício corporal. Eu sou testemunha de pessoas que tentou fechar a boca um pouquinho por dias e quando subiu na balança tinha passado do que estava sendo constado na balança. Exercício corporal. Eu quero entender que Paulo estava falando do exercício corporal, que para a vida espiritual pouco é proveitoso.
Então, diletos ouvintes, segundo a Bíblia, precisamos entender, a Bíblia nos ensina que existem balanças nessa vida, vários tipos de balança, mas existe balança na vida espiritual, ok? E nesta manhã eu quero chamar a atenção do dileto ouvinte, aonde quer que esse programa e essa palavra estejam chegando, para que o ouvinte se preocupe com a sua situação, ou a nossa situação abaixo do peso, porque era mais complexa, mais perigosa. Por exemplo, repetindo o texto, pesado foste na balança e achado em falta. E o texto nos deixa claro aqui, na extensão da leitura, na continuidade da leitura, que naquela mesma noite Belsazar morreu. Se Belsazar foi pesado na balança divina e não deu no peso, e ele morreu naquela noite, então a alma dele pereceu. A Bíblia nos diz, em alguns outros textos, que as obras do ser humano, elas são pesadas na balança. Por exemplo, 1 Samuel 2:3 fala disso. 1 Samuel 2, capítulo 2, verso 3, está escrito que Deus pesa as obras do homem na balança. E assim como nós não se descobrirmos que um peso é ladrão, que um peso falta gramas, a gente não compra mais, Deus também, Ele não vai querer nos aceitar se a gente não der no peso. Que peso é esse? É o peso da justiça, da fidelidade, da honestidade. Por que Belsazar não deu no peso? Porque a balança de Deus, ela é justa. A Bíblia nos fala muito de pesos e medidas. E Deus diz peso justo, balança justa, efa justo, são medidas da antiguidade. Então Deus recomenda que os pesos sejam, nessa vida mesmo aqui, que o peso seja justo, que a balança seja justa, que a metragem seja justa. Porque Jesus diz em outro texto que com a medida com que medirmos, seremos medidos também. Não julgueis para que não sejais julgados. Agora eu vou voltar a falar sobre abaixo do peso. Essa situação era muito mais grave. No livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 6, Jó teve a audácia, a ousadia de dizer para Deus: pese-me em balanças fiéis e verás, Deus, a minha sinceridade. Qual outro homem, não achei outro homem que tivesse essa ousadia de dizer isso? Quando a gente lê a história de Jó, o próprio Deus disse que tinha encontrado Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, reto, que se desviava do mal. O próprio Jó, no capítulo 31, versículo 6, ele está dizendo: pese-me, Deus, em balanças fiéis, e verás, Deus, a minha sinceridade. Ok? Salmo, capítulo 62, chamando o salmo de capítulo, essa versão não é nem, essa linguagem não é nem a correta para salmo. Salmo não tem capítulo, salmo tem números e versos, já que salmos, muita gente não sabe disso, salmo é um dos livros de cânticos da Bíblia. Então a linguagem para salmos é números e versos. Salmo de número 62, verso 9. Eu vou fazer questão de ler, o tempo aqui está acabando. Salmo 62, verso 9, se não der tempo para o ouvinte aí, chega lá, mas anote aí que depois se pode rever. Salmos, um segundinho de atraso aqui, 62, verso 9, estou chegando, talvez você esteja como eu também aí, 69,
62, verso 9, deixa eu falar. Salmos 62. Agora eu cheguei. Salmo 69. Salmo 62, aliás, verso 9. Salmo 62, versículo 9, diz o seguinte: somente vaidade são os homens plebeus. Plebeus quer dizer pessoa de baixa classe. Falsidade, os de fina estirpe, pessoa de alta classe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Olha a profundidade desse texto. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade de fina estirpe, alta classe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Eu poderia trazer outros textos aqui. Salmo 40, aliás, Isaías 40, 17. Dá para ler aqui, o tempo já foi. Isaías 40, verso 17. Vamos ver o que diz o texto. Isaías 40, 17. Diz o seguinte. Isaías 40, 17. Todas as nações são perante ele, ele é Deus, como todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Então, isso aqui é abaixo do peso. Por isso que disse, direto 20, estou te dizendo que precisamos preocupar com esse outro lado da moeda. As pessoas se preocupam muito com a situação acima do peso e, por falta até de informação, esquece desse outro lado, abaixo do peso, que é mais complicado, é mais sério. Por exemplo, o Belsazar foi pesado na balança, foi achado em falta, não deu no peso, estava abaixo do peso. Naquela mesma noite morreu e outro assumiu o seu lugar. Se ele não deu no peso da balança de Deus, da balança da justiça, da verdade, da sinceridade, da honestidade, ele se perdeu. Pastor, você pode fazer uma pergunta, pastor, e como é que eu faço para melhorar o meu peso? Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala disso. Eu vou ler de novo, e já encerrando, porque o tempo já foi. 1 Timóteo 4, 7 e 8. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te, o que é exercitar? As pessoas vão para a academia, pagam uma taxa e faz exercício. Faz caminhada, é exercício, trabalha, com a intenção de perder peso, derramar suor e papai. Perder peso é um exercício. Se a pessoa só come, bebe, dorme, a tendência é subir, aumentar o peso. Não faz exercício, aumenta peso. Então Paulo diz aqui, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é da qual há de ser. Então, esta é a receita, meu dileto ouvinte, para você. Caso a sua consciência te diga que você está correndo o risco de não dar no peso da balança de vida.
Porque pesado eu serei, pesado você será. Eu posso te mostrar aqui referências aonde a balança divina, a balança da vida, do outro lado da vida. Existe balança nessa vida, existe balança do lado espiritual. Pesado foste na balança e achado em falta. E é mais preocupante, meu querido, porque não tem tempo. Quando a gente percebe que está acima do peso, a gente procura um jeito, compra um remédio, um chazinho, coisa assim, vai procurar uma academia, faz exercício, paga uma taxa para baixar peso. Mas você está vivo, dá tempo. Agora, o peso da balança divina é na última hora. Não dá tempo. Não deu no peso, esqueça. Então, te recomendo, exercita a piedade. O que é isso? Piedade é compaixão, é misericórdia. A Bíblia diz em Atos 10 que Cornélio, centurião da corte italiana, era um homem piedoso, fazia muitas esmolas, orações, e continuamente ele orava a Deus, a ponto de Deus mandar um anjo na casa dele e dizer que ele mandar chamar o pregador para pregar para poder ser salvo. Então, a receita nesta manhã, dileto ouvinte, te levando para o outro lado, para o outro extremo. A grande massa se preocupa com a situação acima do peso. Nesta manhã, Deus me deu uma palavra para trazer para você. Se preocupe com a situação abaixo do peso. Essa é mais perigosa, complexa. Aproveite o tempo, procure exercitar a fé, o amor, a misericórdia, a compaixão, a piedade, para que a gente tenha condição de dar no peso da balança divina, ok? Eu já te agradeço e peço desculpa pelo ultrapassado tempo. Deus abençoe a todos os nossos diletos ouvintes do programa Voz Missionária, dos demais programas aqui através dessa emissora. Bom dia, na graça do Pai do Senhor. Oramos ao Senhor nessa manhã. Querido Deus, aqui nos encontramos mais uma vez, essa quinta-feira, Senhor, para estar se louvando e glorificando o Teu santo nome. Pai, apresentamos a Ti nessa manhã, cada ouvinte da programação Voz Missionária. Deus, Tu conheces os corações, a mente de cada um. Tu sabes as coisas que se passam na mente, Tu sabes as aflições. Quem sabe nessa manhã estou deparando com pessoas que estão passando aflições terrenas, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, eu venho nessa manhã, que o Senhor visite, Senhor, que o Senhor traga a paz, traga a solução a essa pessoa, e em nome do Senhor Jesus, que ela possa receber a paz do Senhor, que ela possa ser enriquecida por Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, visita os lares nessa manhã lutados, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor possa consolá-lo, que o Espírito Santo possa estar visitando, Senhor, trazendo conforto, a paz, esse momento de dor, de perda, Senhor. E que isso possa estar assim consolando os familiares, Senhor. Também apresentando também as pessoas que se encontram enfermas nos leitos, seja em casa, nos hospitais, mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor use de misericórdia, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Pai, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa restaurar segundo a Tua vontade, mediante o Teu poder, Senhor. Sim. Pai, nessa manhã também apresentamos aqueles que se encontram nas ruas, Deus, usuários, Senhor, de todos os tipos de entorpecentes, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, repreendemos, Senhor, todo o espírito dos vícios, Senhor. Todo o espírito que tem aprisionado essas pessoas a estar assim nas ruas, Senhor, se drogando com qualquer tipo de entorpecentes, qualquer tipo de conforto. Mas em nome do Senhor Jesus, dê força a esses homens, dê força a essas mulheres, esses adolescentes, Senhor. Que eles possam, Senhor, buscar em Ti, que eles possam ser libertos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada paz, a qual se encontram os aflitos, Senhor, onde vê seus filhos nesses caminhos errôneos, nesses caminhos que levam à morte, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, que pedimos uma bênção especial a eles, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme. Se porventura estão ouvindo essa oração nessa manhã, que eles possam entregar a Ti, buscando força, Senhor. Só em Ti há força para vencer os vícios, em todos os sentidos, Senhor. Pai, também apresentando nessa manhã ainda, Senhor, a nossa cidade no geral. Guarda, Senhor, pela
as tuas provisões divinas possam estar nos lares de cada um, derramando toda sorte de bênçãos, Senhor, trazendo a paz, a restauração, o conforto familiar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Pai, abençoa as autoridades, Senhor, dessa cidade, Senhor, em todas as escalas, Senhor, que o teu nome venha ser louvado, ser glorificado. Dê a eles sabedoria, Senhor, para estar administrando essa cidade, Senhor, que ela possa crescer, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Pai, assim como Salomão pediu sabedoria para administrar, para estar na direção daquela multidão, Senhor, do seu governo, que também essas autoridades também possam pedir de Ti sabedoria, graça, entendimento, para estar se conduzindo, Senhor. Pai, estendo também as minhas súplicas também, aonde estiver essa programação, voz missionária chegar, que o Senhor visite os corações, as mentes de ambos, Senhor, trazendo a paz, trazendo a salvação e a reconciliação contigo, Senhor. Deus, que o teu nome venha ser louvado, venha ser glorificado na vida de cada pessoa, Senhor. Que acima de tudo, haja salvação na vida de cada ouvinte da programação Voz Missionária. Pai, fica conosco, nos dê um dia, o restante dia na tua presença. Pedimos e agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez estar ouvindo a programação Voz Missionária e já fica o meu convite até quinta-feira, querendo Deus, novamente na programação Voz Missionária.